E aí galera, beleza? Eu fiquei de fazer um vídeo falando um pouco sobre os gastos e o custo de vida aqui no Canadá. Então hoje eu vou mostrar para vocês mais ou menos quanto que eu gasto e o quanto que estudante normalmente gasta por mês aqui em Vancouver. Vamos supor que você está vindo para estudar e quer saber mais ou menos o que esperar aqui, com aluguel, comida, eletricidade, internet e outros gastos que a gente tem morando aqui. Aqui no Canadá, enquanto a gente estuda, a gente tem direito a trabalhar 20 horas por semana, que é meio período. E nessas 20 horas por semana dá para tirar por mês mais ou menos uns 1.400 até uns 2.000, 2.000 e poucos dólares, dependendo de onde você trabalha e quantas horas você trabalha. Tem um limite de 20 horas semanais, mas a galera passa um pouco disso, principalmente em restaurantes, sempre chega umas 24, 25 horas por semana. E eu não sei exatamente quais são as consequências de passar das 20 horas, mas eu vou deixar o salário baseado nisso. Vou gravar a tela aqui então e vou fazer um gráfico para vocês mostrando mais ou menos o preço das coisas. No lado esquerdo da tela eu vou colocar os gastos meio que por baixo, na parte mais barata, e tentando economizar mais, de repente morando com mais pessoas na casa para cortar o custo do aluguel. E do lado direito da tela eu vou colocar uns gastos maiores, fingindo que você vai alugar uma casa sozinho, não vai dividir com ninguém, então os custos vão ser outros, né? O salário aqui no lado esquerdo eu coloquei fingindo que você trabalha umas 20, 24 horas por semana, ganhando o salário mínimo. Então vai dar uns 1.600 por mês. Esse salário não é um salário difícil de pegar aqui no Canadá, mesmo que seja só 20 horas por semana, trabalhando em restaurante, com gorjeta principalmente. Esses 1.600 não é uma coisa muito difícil de atingir. E aqui no lado direito eu coloquei 2.000. De repente se você trabalha como Uber Eats, dá para tirar um pouco mais, dá para tirar uns 25 por hora, então 500 por semana não é muito difícil, só precisa trabalhar com consistência. Normalmente eu faço quase isso por semana quando eu trabalho as 20 horas, então eu vou deixar 2.000 aqui por mês. Então vamos lá, preço do aluguel. Se você está vindo aqui para o Canadá e não quer gastar muita grana, principalmente enquanto você está estudando, uma boa ideia é tentar dividir o aluguel com alguém. Não necessariamente um quarto, mas morar com outras pessoas numa casa ou num apartamento de 2 ou 3 quartos. Então aqui muito estudante faz isso, é uma boa escolha. E tem muito quarto bom por mais ou menos uns 650, 850 dólares canadenses por mês. Então eu vou colocar aqui 700. Dá para achar muita opção por volta desse valor. Mas se você quer morar sozinho, um lugar só para você, um apartamentinho pequeno, talvez um estúdio ou um lugar só de um quarto e um banheiro, no mínimo 1.500, depende bastante aonde você mora, mas pode ser por volta de 1.500 e não tem limite, né? Então acho que começando nos 1.500 é justo. Só que isso pode subir bastante, aí depende de você. Se você quer morar em uma parte mais cara da cidade ou num apartamento maior, com uma vista boa, janela para o sol. Então eu vou colocar aqui 1.500, que é a parte mais barata, já meio que é a parte mais barata, só que morando sozinho. Então beleza, aluguel 700 para um, 1.500 para o outro. Comida, aí depende bastante se você sabe cozinhar, se você cozinha em casa, não vai ficar comendo fora toda hora ou comendo coisa que é muito cara, e depende bastante, isso vai do hábito alimentar de cada um, mas por baixo eu acho que uns 300 dólares por mês. Agora, se você quiser comer fora, pedir comida e comprar umas coisas um pouco mais caras aí, dependendo do seu hábito alimentar, uns 600 dólares, não é muito difícil de chegar nos 600 dólares gastando com comida, isso depende bastante do seu hábito e da sua dieta. Transporte. Se você mora perto da sua escola e você precisa pegar um ônibus e não precisa trocar de linha ou sair de uma... Aqui em Vancouver tem algumas zonas diferentes do ônibus. Se você não precisa ir muito longe, o passe mensal do ônibus é 90 dólares. Então esse é o mínimo que você pode gastar, isso num passe mensal. Se você não precisar ir tantas vezes para a escola, talvez você gaste menos, mas esse é o mínimo do passe mensal. Se você tiver que ir mais longe, o passe pode subir até 180 dólares, isso inclui todas as zonas que saem já de Vancouver. No caso da minha escola é bem longe, se eu fosse de metrô eu ia ter que usar as 3 zonas, ia ser 180 dólares. Aqui na outra opção eu vou colocar o transporte como sendo um carro, mais ou menos no gasto do meu. Eu tenho a carteira canadense, então o seguro
É um pouco mais barato do que seria com a carteira brasileira, mas ainda assim é bem caro, é uns 230 por mês. E gasolina depende bastante o quanto você roda, pode ser 100 por mês, pode ser 400 por mês, aí vai de cada um. Então vou colocar uns 500 aqui para o gasto do carro, já contando seguro e gasolina. Isso pode variar para cima ou para baixo, depende de quanto você dirige, o quão longe você vai. No meu caso, a escola é bem longe, então cada dia que eu vou para a escola é uns 70 quilômetros de ida e volta. E eu também estou fazendo entrega com Uber Eats, então eu rodo bastante com o carro. Eu abasteço o carro quase que uma vez por semana, um tanque cheio. Então, grana com a gasolina vai bem rápida. Outra coisa, celular. Você vai ter que ter, muito provavelmente você vai pegar um plano mensal com internet. Eu acho que por baixo você gasta uns 45 por um plano maneirinho. E por cima uns 80. Eu acho que mais de 80 não tem necessidade, é difícil ter um plano de mais de 80. O meu plano inclui 20 gigas e a internet é limitado, 20 gigas são rápidos e acho que eu pago $60, então 80 eu acho que você já pega um pacote com 30 ou 40 gigas, mais que isso de verdade não precisa. Lógico, tem gente que deve gastar bem mais que isso, mas aí né, já é pedir demais. Wi-Fi, se você morar com uma galera numa casa, igual a gente está morando aqui, por pessoa o Wi-Fi sai uns $20, se eu não me engano. Isso depende bastante do plano, quantos gigas você quer, com quantas pessoas você mora. Então aqui eu vou colocar uma 20 de Wi-Fi, supondo que você mora numa casa dividindo com a galera. E no outro aqui eu vou colocar 124 por mês, que é o preço que a gente paga no Wi-Fi aqui em casa. O Wi-Fi aqui em casa é 1.5 gigas por segundo de fibra ótica. E o limite é 1,5 TB por dia, ou seja, 45 terabytes por mês. É impossível de usar tanto. O máximo que a gente usou no mês foi 4 terabytes na casa inteira. Isso porque eu fiz muita coisa de vídeo, coisa pesada, mandando para o site e tal. Mas esse seria, eu acho que o limite do gasto com Wi-Fi, uns $120 por mês. Gás, água e eletricidade aqui no Canadá não é muito caro, a gente tem gás natural no país inteiro. Então o aquecedor da casa é a gás, fogão é elétrico, então a gente usa bastante, só que ao mesmo tempo energia e gás aqui é bem barato. Eu acho que se você estiver dividindo a casa com uma galera, a sua parte deve sair uns 40 a 80, não sei exatamente, então eu vou colocar $60 aqui. E se você estiver sozinho e, sei lá, usar bastante eletricidade, talvez uns 115 para as três coisas juntas. Academia, eu acho que é extremamente importante aqui, principalmente no inverno, você ter algum tipo de atividade para fazer, nem que seja ir na academia umas 2, 3 vezes por semana, só para sair de casa um pouco. $40 por baixo. E se você quiser uma academia mais maneirinha, sei lá, de repente você quer alguma coisa mais exclusiva. Então acho que uma academia maneirona sai no máximo uns 80, $100, não sei. A gente paga 60 por mês e a academia tem tudo. Acho que 80 por mês já dá para achar qualquer coisa. Se você é estudante internacional, seguro de saúde é obrigatório e custa 75 por mês. E isso vai te dar uma tranquilidade e paz na mente. Se você cair e quebrar um braço, você vai no hospital, eles consertam, faz cirurgia, isso tudo incluso. Se você está com uma coceira na pele, vai no dermatologista, tudo incluso. Então, esse plano de saúde é extremamente bom. Assim que você chega no Canadá, na primeira semana você já pode se registrar para esse sistema de saúde. Custa $75 por mês, eles mandam a conta todo mês, a gente paga pelo telefone e aí você recebe um cartão de saúde. Eu não sei onde está, mas não vou mostrar meu número também. E com esse cartão, qualquer coisa que você precisar, eles cobrem. E, se eu não me engano, se você precisar de uma ambulância, tem uma taxa por usar a ambulância, mais médico e tudo mais, eles cobrem tudo. E claro, se você for no médico e eles te derem uma prescrição para remédio, você precisa pagar o remédio. Aqui eu coloquei outros. Você vai estar num país diferente, muito provavelmente você vai querer sair, encontrar os amigos, fazer coisas, comer fora, sair para beber em um bar, restaurante. E aqui no Canadá é bem caro. Tudo aqui o preço vai ser maior do que no Brasil, obviamente. O salário é mais, o preço das coisas são mais. Então se você for jantar, sair para beber, você tem que esperar também que você vai gastar mais do que você gastaria no Brasil.
Então, por mês, eu acho que depende muito do tipo de coisa que você vai fazer. Vai sair pra beber, vai sair, vocês jogar bola já tá de boa pra sua vida social. Isso depende muito. Mas eu acho que pelo menos $140. Se você for sair pra comer e depois beber, eu acho que umas 2, 3 vezes no mês, pelo menos 140. E se você for sair uma vez por semana, talvez uns 100 por semana. Não é muito difícil gastar $100 numa semana. Se for sair para jantar com a galera, beber alguma coisa, depois... Isso depende muito. Então, eu acho que eu vou colocar aqui... Se for um cara que sai bastante, vai em restaurante, aí vai de cada um. Mas gastar dinheiro aqui no Canadá é fácil. E aqui por último, Netflix, Amazon, Spotify, seja lá o que você tem, Apple Music. Se você paga qualquer uma dessas coisas... Aqui no Canadá eles levam um pouco mais a sério o lance de você baixar coisa ilegal ou usar site de streaming sem permissão. Claro, todo mundo tem um VPN ali e tal, mas mesmo assim não é uma coisa que você vai ficar usando todo dia para assistir Netflix o dia inteiro. No inverno, muito provavelmente você vai precisar de uma dessas coisas, porque não tem muito o que fazer quando está chovendo bastante, ao menos que você for para a montanha quando estiver nevando. Então eu vou colocar aqui, sei lá, entre Netflix, Amazon, tudo isso. Se você tiver 2 desses já vai uns $20, 10 de cada um. E se você tiver mais coisa que você paga mensalmente, uns 40 na parte mais cara. Então acho que esses mais ou menos são os gastos que você pode esperar aqui no Canadá. Tem que lembrar que quando você estiver aqui você vai ganhar mais do que você ganha no Brasil. Mesmo trabalhando e ganhando salário mínimo, dá para cobrir os gastos. Dá para pagar aluguel, comer, pagar transporte. Para nenhum desses números aqui eu peguei o que eu gasto exatamente, a não ser o seguro-saúde, academia, o transporte e tal. Eu dei mais ou menos uma ideia de quanto que é o meu gasto, mas aqui é um gasto meio genérico. Dá para gastar menos do que esse mínimo que eu coloquei aqui. Você consegue achar quarto mais barato do que 700. Comida eu acho meio difícil gastar menos do que 300. $10 por dia eu acho que já é bem barato. Claro, se você for comer arroz, feijão, ovo, pão todo dia, você vai gastar menos, mas eu acho que não é muito realista. Se você morar do lado da sua escola e não andar de ônibus, você não precisa de um passe. Se você tiver uma bicicleta, aqui em Vancouver é uma cidade excelente para andar de bicicleta, então dá para economizar em transporte, principalmente se você morar pertinho da sua escola. Celular, Wi-Fi, menos que 20, só se você morar com 100 pessoas na casa, o que não vai dar muito certo. Gás, eletricidade e água já está baixo. Academia é opcional, se você de repente correr ou fizer exercício em casa, dá para economizar nessas coisas. Seguro-saúde não tem como economizar e se você não pagar o seguro-saúde você vai se arrepender muito. Se você não quiser sair, gastar nada e estiver no modo econômico total, dá para economizar. Então esses 1.490 que eu coloquei aqui, dá para cair para uns 1.200, 1.300. Isso vai depender dos seus hábitos. Então, com salário mínimo, gastando o que eu coloquei aqui, dê uma sobrinha pequena aí de $110 por mês. E então essa sobra aí provavelmente você vai estar meio que gastando basicamente o que você ganha. Não tem muita folga, vai ser meio apertado entre estudo, trabalho e manter tudo. Mas dá pra fazer, não é tão difícil. Então, ó, esses $1.490 canadenses dá R$6.300. Só que tem que lembrar que o salário mínimo aqui é mais do que isso também. E isso trabalhando meio período. Então, é assustador quando você faz as primeiras contas antes de sair no Brasil, mas estando aqui tudo é muito mais fácil. Você arranja um trabalho num restaurante, 20 horas por semana e você ganha mais de R$6.000. Bom, galera, então acho que é isso. Esses são mais ou menos os gastos que você vai ter de mês em mês aqui em Vancouver. Se alguém tiver alguma dúvida e queira que eu faça um vídeo sobre alguma coisa específica sobre o Canadá ou a cidade de Vancouver, deixa aí nos comentários. Se você tem interesse de vir para o Canadá para fazer o seu treino de piloto assim como eu estou fazendo, me chama no Instagram, eu te mando os detalhes da escola. E é isso aí, qualquer coisa, só comentar. Obrigado por assistir e até a próxima. Now I'm the reason why you broke up with him and got back together. Thought I was sunshine, but baby I'm bad weather. I'm off the Doppler in the 5-day forecast. By the time they hear me, I've already pushed the shore back. No, I wasn't always like this. Skies cleared soon as my daylight.